Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Somos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus. Tem coisa melhor que isso, né? Saber que nós que andávamos longe do Senhor, mergulhados no pecado, mas a graça do Senhor nos achou, o amor de Deus nos achou, nos encontrou, justificou os nossos pecados com o sangue de Jesus, e por isso hoje eu, a igreja e os irmãos temos paz com o nosso Deus. Não tem nada melhor do que isso, né? Como ontem a gente estava falando do culto no lar, e a gente sempre fala isso para as pessoas, quando a gente está evangelizando, que nós, servos do Senhor, nós estamos isentos de lutas e de dificuldades. Mas uma coisa é passar por luta sem esperança, outra coisa é passar por luta sabendo que nós não estamos sozinhos, né? Que o Senhor está conosco. Então, por isso, mesmo no meio da luta, é possível ter paz. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, pelo nosso trabalho, pela boa mão do Senhor, ó Pai, desde a hora que nós acordamos até agora, ter nos sustentado, nos abençoado, nos livrado, Senhor Deus, pela tua presença nas nossas vidas, Senhor Deus, ao longo desse dia. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento ao qual nós estamos aqui para adorar o Senhor, para louvar o teu santo nome e também para estudar a tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo dirija este culto, que o teu Espírito Santo nos instrua a tua palavra através do professor desta noite, que o Senhor nos ajude a aprender tudo quanto o Senhor tem para nos ensinar, que o Senhor nos ajude a viver, Senhor Deus, tudo quanto, Senhor Deus, o Senhor nos ensinar nesta noite através da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos que já chegaram, por aqueles que estão a caminho, que a tua graça, que a tua bondade os alcance e os traga em paz e em segurança até a tua casa. E aqueles, Senhor Deus, que não puderem vir, que a tua graça também os alcance. Que a paz do Senhor seja, Senhor, verdadeira nos seus corações e em suas vidas. E aqueles, Senhor Deus, que ainda não atentaram para a importância de estar nesse culto para estudar a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar aos seus corações e que cada um venha sentir esse desejo, Deus, de aprender mais do Senhor, de estudar mais a tua palavra, Senhor Deus. Porque assim como o salmista, Senhor Deus, disse, quando guardamos a tua palavra, nós não pecamos contra o Senhor, Deus. Então nos ajude a aprender mais, a guardar mais a tua palavra, para pecarmos menos contra o Senhor. Fica conosco, Pai, nessa noite, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Vou louvar o hino da irmã Jaqueline. Não seja Jaqueline, Jaqueline. Prepara mais um hino, amém? Você. Hino 299. Hino 299. Amém? Há um novo canto no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o comprido de prazer celestial.
Paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mais essa oportunidade que Deus nos dá de aprender a tua palavra. E hoje eu quero concluir a lição que nós começamos terça-feira passada. Eu estava comentando que foi uma lição que eu estou pegando pela revista, continuando falando do Sermão do Monte, mas eu não consegui ficar só na revista. Eu tive que folhear bastante a Bíblia e eu particularmente gostei muito dessa lição, e porque é uma lição que às vezes a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento, voltar para o Novo, enfim, fica naquele vai e vem, e eu gosto disso, de estar confrontando o Novo com o Antigo Testamento, mostrando que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são palavras de Deus, são coisas de Deus para cada um de nós, são ensinamentos, são profecias que foram ditas pelos profetas, pelos homens e mulheres de Deus. Amém? E hoje nós vamos continuar falando da justiça do cristão, da justiça de Cristo. E abre suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do 17 ao 20. Amém? Mateus, capítulo 5. Já dá um bem-vindo para o irmão Éder, né? Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo no nosso meio. Mateus capítulo 5, 17 ao 20. Eu vou ler já iniciando o 17, e cada um dos irmãos lê um, 18, o outro irmão lê o 19 e o próximo lê o 20. Amém? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um jota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar o testemunho da lei, e assim ensinar ao povo, será chamado de ignorante do reino dos céus. Aquele que porém possuir e ensinar, será chamado de ignorante do reino dos céus. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum entrareis. Amém. Vamos orar? Pai do céu, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, meu Pai, de estar na tua casa, aprendendo a tua palavra. Primeiramente, eu peço a Deus as tuas bênçãos sobre a minha vida, para que eu possa transmitir aquilo que é do teu querer, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Abençoe cada um de nós que é cristão, meu Deus, que possamos guardar essa palavra, meu Deus, esses ensinamentos, meu Deus, que vem de ti, que nós possamos, meu Deus, estar cada vez mais aprendendo, compreendendo sobre a tua palavra, sobre as escrituras, meu Deus, que foi deixado a cada um de nós, para que nós pudéssemos observar o que aqui está escrito. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Nessa parte que Jesus vai dar no ensinamento, no Sermão do Monte, depois dele ter falado das bem-aventuranças, depois dele ter falado que nós somos sal e luz para essa terra, ele vai falar no versículo 17 a respeito de si mesmo. E aqui, do 17 ao 20, vai mencionar sobre justiça, sobre lei. Nós estivemos já estivemos estudando, tentando compreender, creio que todos já sabem, ou pelo menos têm uma noção do que é lei, né? Leis são regras, são normas criadas
são regras, são normas estipuladas por Deus. E nós devemos, assim como a lei dos homens, observar essas leis, tanto que Deus nos ensina a ser obediente à lei dos homens também, ser obediente aos governantes, mesmo que a gente pense o contrário deles, como está acontecendo no nosso país, nós devemos ser obedientes, e inclusive orar por eles, né? E leis são isso, são regras, são normas estipuladas por Deus. E nós encontramos regras, encontramos normas a todo lugar, né? Como nós já dissemos isso na aula passada. Dentro do nosso caso, da nossa casa, tem que ter regra, né? Tem que ter norma. É hora de almoçar, hora de jantar, hora de ir para trabalhar, tem que ter regra. Dentro da igreja tem que ter regra, tem que ter norma, senão vira bagunça, senão sai do controle. E justiça seria dar a alguém o que é devido seguindo a lei. Isso é justiça. Isso é justiça. Infelizmente, a justiça dos homens é falha. Infelizmente, a justiça do homem prevalece muitas vezes no poder, prevalece muitas vezes o dinheiro, prevalece muitas vezes a fama, né? E talvez, se eu faço algo de errado, eu vou ser punido. Se um político, por exemplo, fazer algo de errado, como está acontecendo, a justiça muitas vezes é branca, é falha, mas a justiça de Deus não é falha. A justiça de Deus não falha. Muitos até dizem, ela tarda, mas não falha. Eu creio que nem tarda. Deus é longano, mas uma hora a justiça vem. E ai de nós, se Deus não fizesse justiça com nós. E aí Jesus começa a dizer assim: não penseis que eu, né? Jesus dizendo que vim revogar, ou seja, eu vim anular a lei, ou aquilo que os profetas disseram. Eu não vim. Até a gente estava comentando que tem algumas passagens que diz que vai dizer o que é isso que esse homem está ensinando. O que é isso que Jesus está ensinando? É uma nova doutrina? É um novo ensinamento? Aí ele vai dizer assim: não penseis que vem anular a lei ou os que os profetas disseram. Não, pelo contrário, eu vim cumprir a risca o que está escrito aqui. Sobre o pecado, tanto que ele não pecou, ele fez aquilo que realmente a lei lá do Antigo Testamento dizia sobre o pecado, não pecar. E ele tem cumprido o que os profetas disseram sobre o Messias. Isaías é um livro que vai falar muito sobre a vida do Messias. Ele é o próprio Messias, ele veio cumprir. É isso que ele está dizendo. Eu não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem um milho ou um tiro, ou seja, a menor profecia, ou a menor coisa, ou a menor letra que está escrita aqui nesse livro, vai se cumprir. Isso é uma esperança para nós. Um dia nós estaremos no céu com o Deus. Um dia nós subiremos no céu com o Deus. E tudo vai se cumprir. Seja do bem ou seja do mal. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Aqui é um incentivo para nós, né, estarmos ensinando a palavra de Deus. Ele está dizendo que vai ser considerado grande. Nós já comentamos aqui sobre isso. Não vamos voltar, senão não dá tempo novamente. E aí o versículo 20 vai dizer: porque eu vos digo que a sua justiça não excederem muito. Na tua versão está essa
a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. A justiça de Deus para nós deve ser praticada. Eu vou tentar relembrar um pouquinho sobre o que nós ensinamos aqui. O objetivo da lição é mostrar aos alunos que Jesus é a justiça do crente e por ele somos ensinados a cumprir a lei de Deus. Lá em Mateus, como nós temos, 5,17, fala fartos em Jesus. Jesus sobre a lei e os profetas, como já foi dito, ele vai para cumprir. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus, falando da lei do Antigo Testamento, daquilo que foi ensinado por Moisés, lá em Êxodo 20, sobre os 10 mandamentos. Ele está dizendo que não veio revogar, não veio anular aquilo que Moisés disse, porque os fariseus, eles preservavam muito o que Moisés disse, o que a lei dizia no Antigo Testamento, se bem que eles não cumpriram. Já que nós vamos entrar nessa parte. Jesus veio primeiro cumprir. Jesus é contra a lei de Moisés? Eu digo aqui, não. Os 10 mandamentos perdeu o seu valor? Não perdeu o seu valor. Jesus veio também para interpretar. Do versículo 21 a 47, a gente vai ver bastante. Eu não vou entrar nesta parte da lição, porque vai ser outro assunto, mas ele vai falar da lei de Moisés, do que foi dito no Antigo Testamento, e vai dizer bastante assim, do 21 ao 47. O versículo 21 vai dizer assim: ouviste o que foi dito. Na lei está escrito assim, aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Aí ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Eu não vou entrar em detalhes, chega para a nossa missão. No versículo 27, ele vai dizer: ouviste o que foi dito lá na lei do Antigo Testamento: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher, enfim. Também no 31, também foi dito lá no Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento: aquele que repudiar a sua mulher e der carta de divórcio, eu, porém, vos digo. Ele interpretando o que realmente quer dizer a lei. 33, também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso. Aí o 34, eu, porém, vos digo. Ele interpretando para nós. O 38, ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Jesus veio interpretar. Amém? Jesus também veio revelar. Ele traz em seu corpo a revelação final. Nós já vimos isso. Ele leva sobre o madeiro o nosso pecado. Ele veio revelar a justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita em Jesus por nós. Ai de nós se não fosse. Algum de nós merecemos o céu por nossos atos? Não merecemos, mas pela justiça foi feita em Jesus. Amém? A lei e o cristão. Isaías 64, versículo 6, só a parte A, vai dizer que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Nós já vimos isso, que é trapos de imundícia. Deus compara a nossa justiça como trapos de imundícia. Para quem não estava aqui, os trapos de imundícia era em substituição aos absorventes que é usado hoje. Jesus compara a nossa justiça como trapos de imundícia. Devemos obedecer a lei. Nós, como crentes, Jesus disse: não podemos
Tiago ao todo. Tiago confronta a nossa fé, confronta a nossa justiça. Ler Tiago seria um tapa na cara de muitos cristãos, de nós mesmos, como nós lemos. O que deve ser a justiça de Deus? Como deve ser o nosso procedimento? Falando da nossa língua, falando que nós devemos frear a língua, tomar cuidado com a língua. É um perigo esse pequeno órgão que nós temos. Justiça é dar a alguém o que é devido segundo a lei. Eu creio que nós paramos aqui. Jesus veio ensinar a lei. O discípulo de Jesus deve ensinar a outros a lei do Senhor e válida para os nossos dias. Versículo 19 será considerado grande no reino dos céus. Nós falamos um pouquinho sobre o galardão e agora nós vamos entrar em Mateus, no capítulo 5, no versículo 20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aí o versículo 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus, nosso Deus, é um Deus de justiça. Para nós entendermos melhor a justiça de Deus, queremos, irmãos, abrir um pouquinho lá em Levíticos. Deixa eu só achar a referência de Levíticos. Abra lá no capítulo 19. Aqui é um pouquinho falando algumas coisas sobre leis. E veja como a lei, que a Bíblia diz em Romanos, se não me engano, 7,16, que a lei é boa. No Novo Testamento ela não anulou a lei. Aliás, ela diz que é boa. Ao capítulo 19 de Levítico, versículo 3. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Respeitar a sua mãe e seu pai é coisa linda. Deveria ser algo para ser anulado. Não? É coisa boa. A lei do Antigo Testamento é boa. Tem muita gente que diz que o nosso Deus é injusto no Antigo Testamento. Ao versículo 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Alguém leia o 12, por gentileza. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Meu Deus. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do dialista não ficará contigo até pela manhã. A lei é boa. A justiça de Deus é boa. Os ensinamentos do Antigo Testamento é coisa boa. O 15: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande, com justiça julgará o teu próximo. Está falando nem porque uma pessoa é pobre, de causa ganha a ela, fazendo injustiça, mas nem porque o outro é rico, você vai fazer injustiça sobre o rico só porque ele tem bens. Justiça é igual para todos, e assim é Deus para conosco. Assim é Deus para conosco. Ele faz justiça. Outro versículo, esse é, ao versículo 16,
Sabe quem me cheguei? Se fosse usar o Cristo de Deus, eu estava perdido. Quem que não manda a fofoca? Pai do céu, é tão terrível. Se eu não vigiar, o negócio é terrível. Versículo 20, capítulo 20. Versículo 10, 11. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, ou adulto e adulta. Se fosse usar isso no dia de hoje, eu acho que menos a metade, cara. Versículo 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai será descoberto a nudez de seu pai. Serão mortos este e aquele, e o seu pai cairá, e o seu sangue cairá sobre eles. Nós vivemos pela graça. Você lembra aí, acho que é 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo vai falar aos Coríntios de um homem que se deitava com a sua madrasta. E Paulo vai dizer mais ou menos assim: eu, não estando aí, mas já em espírito, digo a vocês, expulsa esse homem da igreja. Aqui no Antigo Testamento deveria ser morto. Nós dizemos pela graça, e nós muitas vezes não agradecemos esse fato de nós estarmos no meio pela graça. As igrejas no passado eram muito mais rigorosas, usavam muito mais a lei do Antigo Testamento do que se usa hoje. Aliás, eu não lembro qual igreja do Apocalipse, eu não lembro se é Tiatira, que fala assim: eu tenho, porém, contra vós, por tolerares a essa mulher Jezabel. Eu não lembro se é Tiatira. Está lembrado, pastor? Por tolerares, tolerância, está falando de tolerância. Nos últimos dias haveria muita tolerância dentro da igreja. Tudo se pode, tudo é permitido, tudo não tem problema fazer, vem do jeito que você está, continua do jeito que você está. Jesus disse para aquela mulher adulta, quando quiser apedrejar, cadê os teus acusadores? Não estão aí? Não, eu também não te acuso. Vai, mas não peques mais. Ele está dizendo para ela: pode ir, mas não peques mais. Hoje em dia, fala muito de tolerância. Versículo 13 do capítulo 20: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. E aí vem a igreja por aí afora, se dizer pastor LGBT, pastor homossexuais, a palavra falando que pode. Aí vai dizer: nós estamos pela graça, lá no Novo Testamento não fala isso. Leia Romanos capítulo 1, Novo Testamento, já com Jesus presente. Nós vivemos pela graça, mas o que era pecado no passado continua sendo pecado no presente. É a lei de Deus. É a lei de Deus. Deixa eu ver se eu acho outra parte do Levítico essa aqui. Uma parte interessante das leis do Levítico aqui, no versículo 25, falando que, capítulo 25, versículo 25: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador e resgatará o seu irmão que vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier e tornar-se a prosperar e achar o bastante com que remiu, então contará os anos dessa sua vida, e o que ficar restituirá ao homem ao vendedor, tornará possessão, a sua possessão. Deus queria fazer isso, com que ninguém se empobrecesse, ajudar todos.
bater com a formiga preguiçoso. Eu lembro uma vez, o seu Minoro, ele estava assistindo aquela televisão grandona que tinha ali na frente ali, e passou um senhor enfermeiro. Ei, seu Minoro, o senhor não vai mais nada, ele começou assistindo a televisão. Depois, quando passou, ele cochichou, aqueles que estavam perto dele, que era funcionário, falou um palavrão, falou assim: ele não sabe quanto que eu trabalhei na minha vida. Tinha noite que eu dormia 3, 4 horas só por dia. Fez por merecer. Fez por merecer. Trabalhou. Amém, irmãos? Na igreja que você falou é Já tira. Se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, vender-se a ti, não o fará servir como escravo, como jornaleiro, peregrino, estará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da sua casa, e ele e seus filhos com ele tornará a sua família a possessão dos seus pais. Se empobrecer e não tiver como se manter, quando chegar o ano do jubileu, se não me engano, 50 anos depois, a cada 50 anos, foi errado, acho que esse mesmo, voltava a ele a liberdade, ele voltava aos seus afazeres, até comenta lá se ele quisesse continuar sendo servo, trabalhando como jornaleiro, ou seja, tendo seu salário, poderia continuar trabalhando. É a justiça de Deus. A justiça de Deus é correta. Amém? Ser conforme a lei. Aí Jesus diz: bem superior aos escribas e fariseus. Primeiramente, abra lá em Romanos 7,16. Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 7, para os irmãos entenderem. Que diremos, pois? E a lei é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. É através da lei que nós temos conhecimento do que é pecado para Deus. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevivo no preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Agora eu quero pular lá no 15, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consigo com a lei que é bom. Está entendendo? Se faço o que eu não quero, eu estou consentindo com a lei o que é bom. Neste caso, que faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso, na minha carne, não habita bem em mim, pois o querer bem está em mim, porém não efetuado. É aquilo que Deus diz lá no Antigo Testamento, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas a lei é boa. A lei é boa. Quando a lei diz olho por olho, dente por dente, lá no Antigo Testamento, quem matasse deveria ser morto. Aí Deus é justo. Eu vou usar uma passagem melhor ainda para os irmãos tentar compreender a lei de Deus, ou
entre na terra dos amalequitas e destrua tudo. Matem os homens, matem as mulheres, matem as crianças, matem inclusive as crianças que estão sendo amamentadas, crianças recém-nascidas. Destrua tudo, gado, tudo que ele tem, sejam destruídos. Quando Deus mandou fazer isso, essa é a lei por olho, dente por dente. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. A olho por olho, dente por dente. Deus está querendo ensinar o que é justiça para ele. Deus está querendo ensinar o que é justiça para ele. Quando Moisés matou aquele servo do Egito, ali foram para pegar ele e ele teve que fugir. Correto? Se fosse o contrário, o que o servo estava fazendo com o escravo? Vocês lembram? Por que Moisés matou o soldado que estava batendo no servo? Estava batendo. Se o soldado tivesse batido a ponto de matar, ele seria condenado? Sim ou não? Não. Tanto que foram vários mortos ali por causa disso. Aí Deus está querendo ensinar o povo que saiu lá do Egito, não acostumado com o que é justiça. A gente vai achar que Deus era carrasco. Quando ele diz se matar alguém, vai ser doido. É justiça. Isso é justiça. Deus não está sendo carrasco. Deus primeiro estava querendo formar uma nação santa, mas ele estava querendo ensinar o que é justiça. Olho por olho, dente por dente. Aquele povo que viveu na escravidão, aquele povo que foi acostumado com a lei errada. E a justiça era só para aquele povo do Egito, não para eles. Eles não tinham justiça. Mas se vocês matarem, vai ser morto. Estão entendendo? Isso é justiça para Deus. É igualdade. É igualdade. E aí muitos aí fora vão dizer assim: eu sou bonzinho, eu vou para o céu, eu não preciso aceitar Jesus. Você acha que Deus, lendo o Antigo Testamento, não vai fazer justiça? A justiça é Jesus. A salvação é Jesus. Se nós não aceitarmos Jesus, nós estamos condenados. Deus vai fazer justiça. Não tem como, Ele vai fazer justiça. Leia o Antigo Testamento, leia Levíticos. Se nós, depois vai para frente, nós vamos entrar nessa parte do Sermão do Monte. Deus é justiça. Agora nós vamos ver como os escribas, por que Jesus diz que nós devemos receber de muitos? Abra lá deixa eu achar a referência, Mateus capítulo 23. Mateus 23. Nessa época, tinha alguns grupos. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os herodianos, mas herodianos é mais político, um grupo mais voltado à política, e os fariseus e os escribas. Paulo, ele diz que ele era fariseu, lá em Filipenses 3:5. E veja como que Jesus repreende os fariseus nessa época. Capítulo 23. Então falou Jesus às multidões
e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei-lhe guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Praticam, versículo 5: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens. O 6: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. O 7: as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o mestre, e vós todos são irmãos. Aí Jesus vai dizer assim, versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é hipócritas, irmãos? Alguém sabe dizer o que é hipócrita? Hipocrisia? Fala uma coisa e faz outra. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélyto, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós, pagando ao judaísmo. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: querem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Jesus foi duro, irmão. Jesus, quando tem que ser duro conosco, ele é duro. Muitas vezes ele joga uma palavra dura de nós para nós, que sai com o ouro ardendo. Jesus é duro, muitas vezes. Ai de vocês, hipócritas. É a justiça de Deus. A justiça de Deus. Olha, Jesus falou sobre escribas e fariseus, os hipócritas, não têm compaixão. Ai de vocês. Ai de vocês. A justiça deve ser o cumprimento da lei, justificada pela cruz. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Logo nós vamos estar encerrando. Alguém que já encontrar, leia, por gentileza. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Nós não teremos como alcançar a salvação de nós mesmos. Jesus fez justiça por nós. O poder de Deus em restaurar os homens pecadores e inúteis em homens valorosos para o seu reino. Amém? Agora, para encerrar, eu queria que pastor Marcos, abre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pastor Adriano, 1 Coríntios 1:30. Está com a Bíblia aí, irmão? Presbítero Carlos, Efésios 4:24. Irmã Jaqueline, Filipenses capítulo 1, versículos de 9 a 11. Irmã Charlene, 2 Pedro 3,
Alguém quer que eu repita? 1 Pedro 2,24. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes curados. Lê de novo? Isso é bonito demais. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes curados. Pudéssemos viver para a justiça. Por isso que lá em Mateus 6, o versículo 6 vai dizer bem claro: aquele que tem fome e sede de justiça, porque senão saciado. 1 Coríntios 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A justiça de Jesus. Efésios 4:24. E vós, tempestade do novo homem, que segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Nós temos que ser transformados. Muitas vezes nós somos no dia a dia, na justiça de Deus. Filipenses 1, capítulo 1, de 9 a 11. Amém. 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que há muita justiça. Amém. Nós aguardamos nova terra e novos céus, na qual habita a justiça. A gente leu o Antigo Testamento e muitas vezes a gente acha, muitas vezes, que ali Deus foi cruel. Aí a gente vai ler lá em João 3,16, fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho, né? Salvar a humanidade, salvar cada um de nós. A justiça foi feita em cima de Jesus. Parar para pensar nisso? Tudo aquela lei que está escrita no Antigo Testamento, ouro por ouro, dente por dente, coisas que a gente quando lê acha cruel Deus fazer. O mundo lá fora quando lê acha cruel Deus fazer. Vamos dizer assim, a crueldade foi toda paga em cima de Jesus. Tudo foi em cima de Jesus. Deus fez a justiça que Ele queria em cima de Jesus. Nós devemos ser mais gratos ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Senão ia ser olho por olho e dente por dente. Matou? Morre. Roubou? Devolve. Justiça. Amém? Eu já agradeço a oportunidade. Eu pedi para a irmã Sandra, que está louvando comigo, e já fazendo oração sobre as ofertas, porque eu não soube expressar que Deus venha, o Espírito Santo venha capacitar cada um de nós a ter mais entendimento da palavra de Deus. Amém? Amém. Irmã Sandra, vamos ouvir sobre as ofertas, já esteja fazendo uma oração por gentileza. Salve, Pai do Senhor. Amém. Vamos orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Deus, te glorificamos, te exaltamos por esse momento. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, clamamos a Ti
E aquele também que não tem, Deus, que o Senhor possa alcançar da mesma forma, Senhor. Consagramos, ó Deus, a Ti cada dízimo, cada oferta, Deus, que Tu possa, Senhor, em nome de Jesus, multiplicar, Senhor, e abençoar, Pai, da honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. E assim nós te pedimos, por fé, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Presente-se dentro da arca. Oh, Jesus. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim.
agradeço a oportunidade, as palmas são do Senhor. Jesus fez o que ninguém poderia fazer, mas já amanhã nós temos oração, às 19 horas, né? Todos, né? Aparecer, que nós podemos estar orando pelos outros, intercedendo pelas famílias, intercedendo pela nossa igreja, para aqueles irmãos que nós conhecemos, de outras denominações, para aqueles pastores que nós conhecemos, né? Estamos juntos, está lembrando nosso governo, orando. Para que Deus venha abençoar, Deus venha ouvir o nosso clamor. Quinta-feira, turno de campanha, né? Deus venha abençoar. Sexta ou sétima? Sexta? Sete? Amém. Então, o presbítero Davi? Amém. O presbítero Davi vai estar trazendo a palavra. Nós possamos estar já pedindo a bênção de Deus, orando por ele também. E Deus venha abençoar. Amém? Pastor Adriano, por gentileza, fica à frente, pega abençoando a igreja, dando a bênção também. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor Pai, pela palavra, pelo ensino, ó Senhor Deus, que falaste ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor Deus e meu Pai querido, Deus bendito, continue ministrando ao nosso coração, Senhor Deus. Ó Pai amado, nós oramos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco, assim como abençoaste as nossas vidas, abençoe as dos nossos irmãos também, Senhor Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido e amado, nós te agradecemos. Senhor Deus, leva-nos de volta ao lar, para as tuas mãos, guardando e livrando de todo mal e abençoando assim com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. As mãos dos céus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós já digamos. Amém. Se Deus é por nós, quem será